Olá, pessoal! Então, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o acompanhante na consulta psiquiátrica. Por que eu quero conversar sobre isso? Quem acompanha o meu canal aqui no YouTube vê que eu posto pouco, né? Mas eu tento produzir os vídeos, eu editava, agora eu vou só gravar e postar, né? Porque, na verdade, eu descobri que assim é melhor, que eu consigo fazer, porque se eu fico demorando para pensar como que eu vou fazer, acabo que não faço. Então eu vou só pegar e postar. E o motivo de falar sobre o acompanhante é justamente esse, porque dos meus vídeos, o vídeo com mais views e com mais comentários e de maior interesse para as pessoas foi justamente o que levar na primeira consulta com o psiquiatra. Que eu explico o que eu acho que é o ideal para se levar na primeira consulta e, dentre os itens, o acompanhante. E isso causou uma comoção entre as pessoas que assistiram, e por isso que eu queria comentar e fazer esse vídeo especialmente sobre o acompanhante na consulta de psiquiatria. Então, acho que a principal pergunta que mais fizeram, tanto ali nos comentários quanto no privado, foi: é necessário levar o acompanhante? Realmente é obrigatório levar? Então a resposta é não. Não é obrigatório em alguns casos, né? Por exemplo, se for criança ou adolescente, menor de 18 anos, é obrigatório. Se for um idoso que, por exemplo, tem problemas com a memória, que precisa de ajuda no dia a dia, também é obrigatório. Se for alguém que tem algum déficit intelectual, que não consegue tomar medicação sozinho, ou que não consegue contar a história sozinho, também é obrigatório. Mas na maioria dos casos, não é obrigatório, é uma opção. E por que é uma opção? Porque muitas vezes o acompanhante, ele vê situações que o paciente não consegue ver, né? Porque ele tá olhando de fora como que tá acontecendo, então ele percebe mudanças no comportamento, percebe mudanças no humor, e por isso que é importante alguém ver de fora o que tá acontecendo, mas não é obrigatório, é algo para complementar. Até tem uma frase que diz assim, que uma entrevista psiquiátrica sem o acompanhante, ela não é completa. Por que não é completa? Porque eu tô vendo só a visão do paciente. O acompanhante, ele vai ter, claro, vai ter só a visão do acompanhante, mas somando os dois, a gente consegue ter um panorama, mais ou menos, de como que é esse paciente no dia a dia e como que esse possível transtorno mental tá prejudicando ou não a rotina do paciente. Por que eu digo ou não? Porque às vezes o paciente vem e fala que o quadro tá horrível, que ele tá sofrendo muito, que ele tem um prejuízo absurdo, e ok, a gente acolhe, presta atenção para poder ajudar, mas muitas vezes o familiar vem e conta que na verdade ele teve um prejuízo no funcionamento, mas não é tão grave, que ele consegue manter algumas atividades. Isso é um cenário, né? Um outro cenário seria o paciente vem e fala que tá tudo bem, que ele não precisa vir no psiquiatra e que ele veio aqui só porque a mãe pediu, ou o marido pediu, alguém pediu. E aí vem o acompanhante e conta uma outra história, que não tem nada a ver com o que o paciente falou. Então é muito importante ter o acompanhante para a gente conseguir complementar a história, né? Ter um panorama maior da situação. Claro que é importante que esse acompanhante, se ele vier, que seja alguém que conviva com o paciente, que saiba como esse paciente é no dia a dia, que acompanhou esse possível adoecimento, ou alguém que acompanhou desde a infância, a mãe, o pai, o companheiro ou companheira que estão acompanhando, né? Então, para que ele possa fornecer informações. Agora, trazer alguém que nunca te viu na vida só para trazer um acompanhante não faz sentido. Tem que ser alguém que participe da vida, que esteja presente de alguma forma no contexto social, familiar do paciente. Uma outra coisa que foi muito comentado também é a questão do, nossa, se o familiar entrar junto na sala, eu não vou falar nada, eu não vou comentar, não vou me sentir bem. Então, assim, normalmente, como eu faço, né? Cada médico tem a sua forma de trabalhar. Eu faço assim: primeiro eu chamo o paciente, eu explico para o paciente como que vai ser a consulta e explico a possibilidade de chamar o acompanhante ou não. O paciente vai decidir se eu chamo ou não, se ele não for um daqueles casos que é obrigatório, e
Depois de conversar com o paciente, de explicar que o que ele está falando para mim é sigilo e que eu só vou falar para o familiar o que ele me permitir, eu vou chamar o acompanhante, o familiar, quem veio junto com o paciente, na presença dele, nós vamos conversar na frente. E aí depois eu explico para os dois qual que é a minha avaliação e quais seriam as possibilidades de conduta. Eu costumo fazer isso junto com o acompanhante. Mas é muito individual, tem médico que não chama o acompanhante, tem médico que só conversa junto com o acompanhante, então não tem como eu falar pelos outros. Por mim, eu primeiro chamo o paciente, depois de conversar com o paciente eu chamo o acompanhante e depois eu explico para os dois ao mesmo tempo a avaliação. É como eu costumo fazer, mas não é uma regra para todos os psiquiatras. Um outro comentário bem interessante falava assim: não entro com ninguém da minha família, senão sai tiro ou porrada no consultório. Então, o ideal é que isso não aconteça dentro do consultório. Então, se for trazer alguém, seria interessante que fosse alguém que você confiasse e que não fosse ter situações de violência, né? Obviamente. Então, eu entendo que muitas vezes as pessoas relacionam a família com algo não bom ou que não estão cuidando deles, mas o ideal era procurar alguém que trouxesse confiança, né? Que você possa confiar até para ajudar para o tratamento. Por quê? O familiar, ele é importante não só para passar informações, mas também para entender o que está passando com o paciente. Porque muitas vezes nem o paciente, nem a família entendem o que está acontecendo. Então, quando chega a hora que eu vou explicar o motivo, né? Explicar o que eu acho que tem de diagnóstico, se tem um diagnóstico, se é normal ou se não é. É bom ter o familiar junto, por quê? Porque ele vai poder dar um suporte em casa, ele vai conseguir entender o que está acontecendo. O familiar ou acompanhante, quem conviver com o paciente, que for da confiança, né? Então, é alguém que pode contribuir para o tratamento. Contribuir como? Entendendo o que o paciente está sentindo, acolhendo o que o paciente está sentindo, estando alerta para sinais de que precisa vir consultar ou de que precisa ter alguma intervenção, prestando atenção se o paciente está aderindo ao tratamento, além de essa psicoeducação, né, que é o ensinar sobre o transtorno, de diminuir o preconceito, porque muitas vezes a família acha que o paciente não pode fazer nada porque tem um transtorno mental. E não é verdade, na maioria dos casos leva uma vida como qualquer outra pessoa, como se não tivesse nenhum transtorno mental. Só precisa tratar por ter algum desequilíbrio químico no cérebro, apenas isso, né? Então, o fato de vir, de conversar é bem importante, tanto para diminuir o preconceito em relação aos transtornos mentais, quanto para melhorar a adesão ao tratamento. Uma outra situação importante também do familiar é avaliar de fora se está tendo alguma resposta. Se, por exemplo, começou a tratar e o paciente às vezes acha que melhorou, está em dúvida, o familiar consegue ver de fora, não, ele está menos irritado, ele está dormindo melhor, ele está funcionando melhor, eu vejo que ele está conseguindo trabalhar com mais qualidade. Então, ter essa avaliação externa da resposta ao tratamento também é bem importante. Então é basicamente isso, o familiar ou acompanhante ou quem quer que venha junto na consulta psiquiátrica, a ideia é que ele venha para colaborar, para ajudar a entender melhor o quadro, para ajudar a aderir melhor ao tratamento e para servir como um suporte para o paciente. Não é um bicho de 7 cabeças, não precisa ter medo. Se você for maior de idade, estiver sem nenhum prejuízo cognitivo, pode vir sem acompanhante, sem problema nenhum. Se quiser trazer alguém para explicar o que está sentindo, que você não conseguiu explicar sozinho, pode trazer também. Então é aberto, não é algo obrigatório, é algo mais para ajudar do que para atrapalhar, certo? Espero ter esclarecido as dúvidas e qualquer coisa podem deixar comentários no vídeo que eu respondo em um outro vídeo, tá bem? Obrigada!